Seja bem-vindo ao nosso podcast Fora da Curva. Aqui você vai conhecer, você vai ter acesso a conversas, a bate-papos com muita profundidade, com pessoas profissionais que são fora da curva. Meu nome é Bruna Fernandes, eu sou empresária na área de desenvolvimento humano, treinadora há mais de 10 anos, já são mais de 15 mil pessoas que passaram pelos meus treinamentos. E hoje, com o nosso primeiro convidado para o primeiro episódio do podcast Fora da Curva, nós temos aqui o Michel Becker, nosso convidado. E aqui, gente, é um currículo extenso, viu? Deixa eu ler aqui o currículo do Michel. Ele é diretor da Cassiopar, uma entidade que representa 46 associações empresárias e visa o fortalecimento do oeste do Paraná. Conselheiro da CIT de Toledo, que é a Associação Comercial de Toledo. Conselheiro do SEJUV, que é o governo do Paraná, o Conselho Estadual de Juventude, que é um órgão que visa a definição de políticas públicas. E que mais? Faltou coisa aqui? Vinculado ao governo do estado, exatamente. Participo também ativamente aí no Conselho de Desenvolvimento Econômico de Toledo e empresário, né? Tem isso, né? Temos, empresário, né? Também, exatamente. Né? Legal. Exatamente. Sucessão familiar. Perfeito. Trabalho em família, com toda certeza, você está sempre ativo aqui. Michel, e tudo isso, todo esse currículo com apenas 31 anos, gente. Como assim? Tá certa essa informação? Tá certa a informação, Bruna. Obrigado pelo convite. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. Fico muito feliz de estar aqui nesse primeiro podcast e a gente poder falar um pouco sobre nós. Às vezes tem pessoas que têm dificuldade, mas a gente tem que saber se olhar também, né? Perfeito. Como admirar as pessoas também, nós temos que admirá-las e nos admirar. Perfeito, perfeito. Estou muito feliz, nós estamos muito contentes aqui com a sua participação e eu tenho certeza que nós teremos muitos insights, será muito enriquecedor, até porque você não é só um profissional fora da curva, você é uma pessoa fora da curva, conheço você também como amigo, então eu tenho certeza que será muito valioso. Michel, para começar, né, normalmente, né, eu abro minhas caixinhas de perguntas no Instagram e é muito recorrente que tem uma pergunta, Bru, como eu faço para descobrir o meu propósito? Qual é o meu propósito? Assim, sempre, toda semana, todo dia, na verdade, essa pergunta aparece por lá. Eu tenho uma percepção sobre essa questão de propósito. Eu acredito que a pessoa não acorda e fala assim, este é meu propósito. Não é algo romantizado, na minha visão. Sim. Eu acredito que muitas vezes o propósito você encontra ele fazendo, trabalhando, arregaçando as mangas. O que você pensa sobre isso? Bruna, eu acredito que sim. Eu acredito que é um processo, né? A gente tem que ir caminhando e conforme a gente vai caminhando e fazendo todo esse processo, nós vamos encontrar, né, o que realmente a gente está buscando. Como eu disse para você, eu acho que isso é uma pecinha que nós vamos colocando dia por dia. Legal. Igual como se fosse um quebra-cabeça, igual um Lego, né, alguma coisa nesse sentido. E nós vamos construindo nossas pecinhas e a nossa vida, sabe? Então, realmente, eu penso mais ou menos nesse sentido. Você acredita que hoje o Michel vive o propósito dele? Olha, eu sinceramente, há muito tempo atrás, eu tinha uma dificuldade às vezes, né? Às vezes, lá no início, lá quando eu tinha 16, 17, 18 anos, a gente se sente um pouco perdido, né? Por estar início de juventude, aquela coisa toda, muitas coisas na cabeça, sempre muito ativo, querendo fazer tudo ao mesmo tempo. Como meu pai sempre falava, né? Ele falou assim, nossa, mas você quer abraçar o mundo? Eu falei, sim, quero abraçar o mundo e se puder eu abraço com as pernas também, entendeu? E boa. Mas ao mesmo tempo, hoje, ele falou, você não vai conseguir apertar. E isso realmente me impactou. Uau. Eu não acredito. E hoje, com 31 anos, eu acredito realmente. Se você não tiver um propósito, se você não estiver muito focado naquilo que você realmente quer, você não consegue apertar. Você pode até abraçar, mas você não vai conseguir apertar o mundo. Mas foi arregaçando as mangas, colocando a mão na massa que você encontrou, que você identificou. Exato. E legal. sabe? Fazendo as coisas acontecerem. Perfeito. Sabe? Muitas vezes a gente espera as coisas estarem prontas. Não sei se você já percebeu isso. Não, eu vou empreender, por exemplo, vou começar um negócio e aí, nesse negócio, eu tenho que ter tudo planilhado, fazer um business plan, fazer todo ele, deixar ele todo certinho. Passou-se 1, 2, 3, 4, 5 anos. Gente,
Se é para começar um negócio, comece mesmo antes de estar pronto. Michel, sabe o que eu sempre falo para os meus alunos? Principalmente em gestão, em liderança de negócio. Primeiro o progresso, depois a ordem. Sim. Né? Não adianta você querer... Claro, num cenário perfeito, você faz toda a organização, planejamento, mas não adianta, você vai organizar o quê? Se você não tem progresso. Então, primeiro o progresso, depois a ordem. Exatamente, não é? Exatamente. Progresso, eu acho que a gente precisa de resultados, né? Eu sou muito disso e eu me cobro muito com relação a isso. Todos os dias. Eu quero progresso, eu quero resultado daquilo, sabe? Legal. Eu preciso sentir, e tem que ser tangível. A gente tem que perceber isso no nosso dia a dia. Às vezes até nas nossas redes sociais e na empresa. E às vezes as tomadas de decisões que nós temos dentro da empresa, você vê aquilo evoluindo. E é tão prazeroso, não é mesmo? Legal. Né? Na nossa vida pessoal, você vai e faz um curso. Eu não sei você, mas às vezes você fala assim... não vai dar muito resultado, mas tudo bem, vou fazer. Quando passam 2 semanas, eu não sei você, mas eu tenho um insight do nada. Né? Igual idiomas. Eu, não tá me fazendo, não tô aprendendo. Do nada eu tô cantando uma música em inglês. Bem isso. O nome disso se chama curva de aprendizado. É né? mesmo? Exatamente. Todos nós temos uma curva de aprendizado, né? Então, por exemplo, por isso que quando eu sou apaixonada por alta performance, sobre produtividade, estudei muito. Não à toa o nome do podcast é Fora da Curva, porque tá conectado a alta performance e produtividade. E um dos segredos da alta performance é constância. E a constância, muitas vezes, ela é extremamente ingrata, que é exatamente esse exemplo que você deu. Então, às vezes, você está fazendo, você está se dedicando e você não percebe resultado. E chega um determinado momento... E você fica num platô, muitas vezes. Sim. No entanto... Quando você permanece, você insiste, né? Você vai ter a curva de aprendizado ou a curva de resultado. E aí você percebe, puxa, valeu a pena. O problema é que poucas pessoas passam por poucas pessoas passam por essa curva, poucas pessoas conseguem permanecer no platô, né? Porque aquele sentimento, puxa, não estou saindo do lugar, não consigo. Isso, a gente precisa ter muita sabedoria. Bruna, né? eu digo uma coisa. Quando eu estou muito estressado, e aí é aquela coisa, exagero no foco gera tensão. Exagero no foco gera tensão. Gostei da frase. Entendeu? Para mim, se eu realmente estiver muito focado demais em uma coisa só, ou somente naquilo, eu não consigo resolver. Aí o que eu faço? Legal. Eu vou viajar. Gostei. Eu saio Gostei de carro. da saída. A minha forma de meditar, antigamente eu achava, né, um período atrás, eu pensava que para meditar eu tinha que ir lá, colocar o tapetinho, fazer meditação, colocar as mãos assim, falar assim, vamos meditar. Impossível, né? Para tipo 3, fazer esse tipo de coisa, né? Minha mente... Tipo 3 Enneagrama, gente. O tempo todo, né, a mente não para. O que eu faço? Eu ligo o som do carro e pego uma BR, uns 40 quilômetros, vou até uma cidade vizinha, por exemplo, e eu volto, eu resolvi a minha vida. E aquele negócio também. Ou vou para outro país, como nós nos conhecemos esse tempo atrás. Exatamente. Também. E é muito importante isso, né? Quando a gente sai, a gente volta e você vê que tudo se solucionou. Legal. Por quê? Porque o exagero no foco, você estava extremamente tensionado. Gostei com disso. Aquilo. Gostei desse conceito. Muito bom. E me diz uma coisa, tem uma questão, você tem muitas responsabilidades, né? Sim. E muitas dessas responsabilidades, você não é nem beneficiado financeiramente por elas, muitas das suas atribuições, quase boa parte delas, Boa né? parte. Das responsabilidades. Mas o ponto principal da minha pergunta não é este. Uma das questões que eu vejo, o maior e principal recurso que nós temos hoje é o nosso tempo. Porque é um recurso que não é renovável, é um recurso limitado. Como você faz para fazer a gestão do seu tempo? Como é a sua gestão de tempo para conseguir atender todas essas demandas? Porque o que eu vejo, muitas vezes as pessoas querem assumem compromissos, mas elas não contam. E muitas vezes até a imagem dessas pessoas, elas perdem às vezes a credibilidade por não conseguirem dar conta dessas responsabilidades. Como, por tanto tempo, você consegue, né, ter essa constância de resultados que você tem nessas atribuições? Como é a sua gestão de tempo? Minha gestão de tempo ela funciona de uma maneira muito específica. Né? Então, eu tenho uma rotina que eu mesmo me coloquei, mas ao mesmo tempo, ontem eu estava regando a grama lá de casa. Como assim? Regando a grama e eu plantei duas plantas num vaso anteontem. Entendeu? Ou seja, sobrou tempo. Na verdade, é que quando eu estou
focado naquilo que eu realmente... O meu propósito, e eu me coloquei para fazer aquela movimentação, eu vou executar aquela movimentação, sabe? Eu realmente estou focado somente naquilo. Mudamos o assunto, vamos para a próxima pauta. Aí aquilo e vamos resolver também, sabe? Então, por exemplo, eu estou na empresa, eu resolvo assuntos da empresa. Eu estou, por exemplo, lidando com o associativismo. Então, vamos falar de associativismo. Estamos dentro do Conselho Estadual de Juventude. Vamos falar, então, de juventude, sabe? Então, eu meio que fraciono isso, mas, ao mesmo tempo, nós somos pessoas. E tudo isso está interligado, Tá sabe? A nossa essência está ali. E a gente vai se conectando. Obviamente, né? Isso aqui nos tira... O celular aí, né? nos tira muito do nosso foco. E eu já percebi isso, viu? Legal. Né? Mas a minha gestão de tempo é justamente essa, né? Eu vou colocando isso em pauta todo dia de manhã. Exatamente. Todo dia de manhã eu faço uma listinha do que eu tenho que fazer no dia, sabe? Então, deixo todo ele desenhado do que eu realmente preciso tomar de decisão. Outra coisa, ansiedade. Já não tenho mais. Sofria muito, viu? É mesmo. Eu acho que esse é um grande mal. Eu converso com muitos dos meus alunos que me procuram, eles falam sobre isso, sobre essa ansiedade, essa angústia, enfim. Como você solucionou isso? Esse é um grande ponto. Eu realmente, é aquela coisa, né? Eu deixei de exagerar no foco. Eu realmente coloco um período e falo assim, de tal a tal hora eu vou pensar naquilo. Stop loss. O quanto de ansiedade uma situação merece, ou o quanto de energia uma situação merece, e me recuso a conceder mais do que isso. Mais do que isso. Eu realmente quero perder o meu sono, Legal. né? Vou deixar de não ter o meu sono com qualidade para ficar pensando nisso? Calma. Amanhã, a partir das 7 horas, 7h30 da manhã, eu penso sobre o assunto. Uau. É difícil. Não foi um processo, é um tá? hábito, né? Isso foi assim, ao longo dos anos que eu fui adquirindo. Isso eu vou dizer para você que teve uma grande dificuldade. Aí, quando eu fui estudar teatro, não sei se você sabia. Não. Conta pra nós. Até eu quero saber um pouquinho, porque a sua comunicação é excepcional. Tá explicado. Conta pra nós. Então, lá em 2018, eu entrei em parafuso. Vamos falar assim, entrei em parafuso. Isso é fato, uma linguagem muito informal. Não tem problema. Né? É informal o nosso podcast. Eu sempre gostei, né? Desde quando eu dançava no CTG, né? Então, o poder do hábito. A gente dançava. Era aquela coisa... Nós tínhamos que saber aquelas danças. Então, nós tínhamos um prazo para ser cumprido. Trabalho em equipe. Então, sempre fui muito bem naquela... fui muito bem... As pessoas me cobravam muito daquilo, né? E eu também, de trabalhar em equipe, de trabalhar como eu realmente vou fazer a minha média aqui e ser acima da minha média para também ser um resultado bom. Legal. Né? E as pessoas me olharem de uma forma diferente. Eu queria me sobressair. Desde muito pequeno, Você sempre gostou de aparecer. Exatamente. E aí, isso foi todo um processo. Chegou em 2018, eu estava com muita coisa. Eu estava com 9 diretorias e 3 empresas ao mesmo tempo. Caramba. E aí foi aonde... Com quantos anos? Eu tinha 25 anos. Caramba. 26. Mais ou menos nesse sentido. E eu sempre gostei muito de teatro, muito de cinema. Eu adoro cinema, sou apaixonado por isso. Da comunicação, de fotografia. Isso me atrai de uma maneira muito diferente, sabe? E aí eu falei, pai, vou fazer cinema, eu quero estudar fora daqui. Porque eu queria sair... De Toledo. Isso. Eu queria também sair dessa redoma que nós mesmos criamos, sabe? Sim. Eu criei a minha zona de conforto. Sim. Né? E querendo ou não, nós criamos isso. E nós temos que sair dela. E é uma decisão, né? É uma decisão permanecer e é uma decisão sair. Isso. Quando eu tomei essa decisão de sair, eu falei, eu preciso sair desse movimento que eu mesmo me coloquei. Quanto tempo eu preciso... E o quê? De que forma eu vou sair? Fui lá, falei, vou estudar cinema, que é uma maneira de eu me reconectar. Onde você estudou cinema? Eu fiz na Academia Internacional de Cinema. Uau! Eu estudei com uma preparadora de elenco do Tropa de Elite, Fátima Toledo. E também na Escola de Atores do Wolf Maia. Uau! Você estudou nos melhores. E sim, são ótimos, sabe? É referência em São Paulo e tem com esse viés. E eu me apaixonei cada vez mais disso, sabe? Quanto tempo você ficou fora, Michel? 2 anos. Mas, ao mesmo tempo, eu não abandonei as coisas aqui. Eu conseguia fazer a gestão da empresa. A minha sorte, que a minha família sempre esteve junto, sabe? Legal. Eu trabalho com meu pai desde os 12 anos de idade. Uau! 12 anos de idade, você trabalhando na mesma coisa, realmente
é um período, assim, que você entra em estresse. E eu acho que muitos dos empresários também acabam entrando em estresse. É uma fadiga, é solitário, né? Total solitário. E aí, de que forma que você vai realmente conseguir inovar o tempo todo? Essa é uma cobrança que nós fazemos. Né? Não adianta você só sair, vamos para fora da curva. Tá, mas como você vai para fora da curva? Como você é fora da curva? Se o tempo todo é o mesmo, desde 2002, quando a gente começou a empresa, né? Meu pai começou a empresa, eu ia com ele, só acompanhava, imagina, eu tinha 12 anos de idade. E eu peguei muito disso nele, né? E aí fui estudando e eu voltei, eu continuava fazendo a gestão. Me apaixonei por aquilo, cheguei a fazer alguns trabalhos por lá, mas a minha vida é como empresário e como líder, como associativista, sempre teve, sabe? Isso. Você tem essa veia, né? Sim. Uma das coisas assim, sabe, Michel? Eu lembro muito de um período da minha jornada, sabe? Eu já empreendi 2 vezes. A primeira vez eu quebrei, não deu certo, sabe? E sempre muito nova, sempre muito jovem, né? Mas, e aí eu fui, não para o CLT, mas eu fui trabalhar diretamente só com uma única empresa. Falei, putz, isso não é para mim, empreender não é para mim, não serve, não quero. Mas, até conversando com um dos proprietários dessa empresa, eu falei assim, sabe, no meu sangue, corre sangue de empreendedor. Eu Sim. olho para o negócio e falo, nossa, isso poderia ser desse jeito, poderia gerar tal resultado, poderia ser assim, poderia ser assado, sabe? E eu sempre fui muito inconformada, sempre tive muita insatisfação, sabe? Puxa, eu não quero ser assim, não. A segurança nunca foi algo que me seduziu. Olha só. Nunca me seduziu. Você estava inconformada. Aquilo realmente estava reverberando em ti. Exatamente. Mas assim, desde pequena, eu falo desde criança. Olha só, com 7 anos, eu tinha na primeira série. Acho que era 7 anos a gente tá na primeira série, né? Acho que é mais ou menos isso, né? Mais ou menos essa idade. A professora estava perguntando para os alunos, qual é o que você quer ser quando crescer e tal. Com 7 anos, a professora perguntou, eu falei assim, eu quero ser empresária. 7 anos. Então, assim, sabe? Então, eu sempre tive isso. Que é o que você disse, né? Você provou, você teve outras experiências, mas o empreendedorismo sempre foi algo que realmente te chamou a atenção. Sim. O associativismo, né? Muito forte. Eu queria saber um pouco sobre isso, Michel. Conta pra nós. Eu percebo que o teu instinto social é absurdo, né? Você gosta, tem brilho nos olhos. Você tem alguma influência dentro de casa? Como começou? Quando você se percebeu assim, nossa, isso faz parte de mim, eu quero isso? Olha, às vezes eu até me questiono, realmente eu sou uma influência? Não, dentro do associativismo, o seu instinto social é absurdo. Não, né? Eu agradeço, a gente fica muito feliz e realmente, eu me questionei muito, sabe? É aquele sentimento que às vezes a gente não pode deixar acontecer também, sabe? Realmente eu sou uma influência, né? O quanto eu estou impactando a vida das pessoas, né? E aí, você sabe que a minha primeira empresa eu tinha 9 anos de idade, né? A sua primeira? É. Olha só, gente. Você falou com 7 anos, então você começou antes que eu. Né? Não, o meu era só o desejo, não era real. Eu tinha aquela coisa, eu tinha que ganhar dinheiro de alguma forma. Como eu vou mudar o meu meio, né? Como vou realizar esse desejo, sabe? Porque eu não queria depender vamos dizer assim, de mesada do meu pai naquela época. E eu falei, como eu vou ganhar esse dinheiro? Como eu vou fazer isso? De que forma eu realmente vou conseguir trazer isso para dentro? E aí eu comecei a empreender, vendendo algumas coisinhas, assim, isso quando ele ia para umas festas, sabe? Mais ou menos nesse sentido. Então, minha primeira empresa foi isso. Legal. Depois eu comecei a alugar o meu videogame. Alugar? Sério? Gostei dessa. Eu tinha um videogame e eu alugava ele e os CDs. Tipo uma lan house, assim. Isso, e as fitas que tinha. Exatamente. Então, exato, bem lan house. Mas assim, meus amigos pediam emprestado, falavam, não, eu não te alugo, eu te empresto. Quer dizer, desculpa, eu não te empresto, eu te alugo. Eu te alugo. E aí? Como eu queria ganhar dinheiro, obviamente, né? Adorei. É um tipo de empreendedorismo. Né? E surgiu dentro e estava comigo. E essa dificuldade que acho que todos nós temos, passamos por altos e baixos, né? Vamos ser bem sinceros. Todos nós, o tempo todo, todos os dias. Agora, cabe nós reconhecermos também esses altos e baixos. Perfeito. A gente se analisar. E foi eu indo a São Paulo, me entendendo, estudando cinema, estudando teatro, e estudando empreendedorismo, eu sempre gostei, né? Eu sou apaixonado pelo que eu faço hoje. Foi aí que eu me encontrei. Falei, cara, realmente... E aí eu sei quando eu estou
crise, por exemplo. Eu falo, gente, não é momento... Não, depois eu respondo. Não, mas eu preciso... Ó, me dá um tempinho, eu preciso de um tempinho aqui, eu já volto. Que aí eu sei que eu tô naquele movimento que não tá sendo legal. E aí eu preciso sair daquele foco, saio do foco e eu volto e resolvo. Inteligência emocional. Se eu realmente tiver muito irritado, eu não vou conseguir resolver. E aí foi uma maneira que eu consegui encontrar, assim, sabe, conforme o passar do tempo. Mas foi um processo que foi perdurar, assim... Foi ao longo do tempo. Foi uma jornada, né? A minha jornada. Perfeito. E o associativismo? Conta pra nós. Como começou, assim? Qual foi o grande ponto de viradas que você teve? Ou o grande ponto de inflexão do associativismo? Começou... Eu não lembro a data certinho, mas eu tinha 18 anos na época. E eu tinha meu pai tinha me dado o carro da empresa. Eu tinha recém feito a carteira de motorista. Então eu era motorista da empresa, sabe? Eu era entregador. De fato, entregador. Motoboy de luxo. Exatamente. Meu pai, em vez de me dar um carro para eu sair, que normalmente acontece com todo mundo, ele falou assim, vou te dar um carro aqui, mas eu quero para você fazer a entrega. Então, tava eu carregando betoneira, né? Nossa. Tudo bem, vamos lá, vamos carregar a betoneira. E fiz isso com maestria. Falei. E aí, ao mesmo tempo, me apareceu um site que era da Associação Comercial. E aí eu vi lá, Conselho do Jovem Empreendedor. Falei, bom, eu sou jovem, sou empreendedor. A minha primeira empresa tinha tanto tempo, adoro isso, quero fazer crescer. Como eu vou fazer crescer? Adorei. Se para eu fazer crescer, eu tenho que estar envolvido com pessoas na mesma energia. Vou falar bem sério. Uau, gostei disso. Para eu crescer com outras pessoas, nós precisamos estar conectados na mesma energia. Na mesma energia. Arrasou, muito legal. Exatamente. Então eu tenho que estar na mesma energia. E eu precisava ouvir coisas diferentes, né? Eu falei assim, porque eu ficando dentro de casa, meu pai era a primeira empresa dele também, né? E eu falei assim, como que eu vou aprender, né, o linguajar, como eles falam? Olha só. Adequação. Como eu vou me adequar àquele movimento, né? E aí eu sentei, a primeira vez eu sentei, eu fazia engenharia civil na época, né? Eu abandonei o curso, depois de pouco. Eu abandonei o curso porque eu fiquei extremamente irritado. Eu fiz até o 4º ano. Mais um ano eu me formo em engenharia civil. Sério? Você Sério. largou no quarto? No quarto. Meu, estresse. E aí eu sentei. Quando eu sentei à mesa, eu lembro de ter olhado assim para a ponta. Foi um insight. Eu falei, eu quero estar lá. Eu lembro do primeiro dia. Eu sentei, eu falei, a ponta estava o presidente. Uau! Deu 3 anos, eu sentei na presidência. Sério? Caramba. Eu projeto. O que sempre acontece comigo é o seguinte, eu tenho que projetar algo na minha mente, como qualquer outra coisa, como na empresa, como na minha vida. Eu quero, na época eu tinha um carro um pouco mais simples, quando eu comprei esse meu primeiro carro simples, do lado tinha um carro um pouco mais, assim, com mais incrementos e mais sofisticação. Quando eu peguei aquele meu carro simples, que eu tirei da concessionária, eu olhei para aquele carro do lado, olha só, eu tava pegando um, mas eu estava planejando outro. Né? Eu falei, daqui a alguns anos eu vou ter. A vendedora falou, nossa, mas você está tirando esse, calma. Eu falei, sim, mas a minha mente já está nesse outro. É isso aí, sabe? Que legal. O foco, sabe? O associativismo funciona muito com isso. E eu queria entender o que realmente aquele movimento fazia. E aí, lá eu pude ter um contato. Então, em 2014, fui presidente do Conselho Jovem, empresário. Então, me abriu essa mente. E aí, em 2015, me convidaram ali para ser diretor. E aí, começou a ampliar. Aí, eu comecei a entender e estar em contato com outros empresários, sabe? Com pessoas que já estavam... E o que te motiva a estar lá dentro hoje? Hoje, eu acho que essa conexão e essa troca, o networking, para mim, é interessantíssimo. Você gosta? Eu sou apaixonado. E eu vou falar para ti que todo dia, ou pelo menos toda semana, eu implemento algo que eu ouvi dentro do associativismo. Uau! Essa oxigenação, né? Isso, porque a minha dificuldade, às vezes, é a sua. A sua, às vezes, é a minha dificuldade. Às vezes, e você não está percebendo. Porque, às vezes, a gente está tão focado dentro da nossa empresa, dentro do nosso escritório fechado, que a gente não consegue observar todo esse movimento que está correndo por fora. E outras empresas que também estão vindo de inovação. E ali são várias pessoas falando de empreendedorismo, de gestão, falando de cooperativismo, de crescer junto. Eu acho que de estar de forma coesa. E é isso que me chama muito a atenção no associativismo. Do ato de crescer junto. Legal. Sabe? Legal. De você poder sentar à mesa com determinadas pessoas e poder dialogar de N
N coisas, e até no setor público, no setor privado, que hoje eu tenho acesso. Por quê? Porque eu estou dentro do associativismo. Sim. Ele me proporcionou isso. Eu sou muito grato, sabe? E sabe que uma das coisas que eu percebo, hoje em dia, né, o networking sempre foi muito presente. Mas hoje em dia, todas as pessoas dizem tudo é networking, né? Por exemplo, esses grupos de mastermind, grupos... esses eventos, enfim. E eu acredito que em algumas situações o networking ele teve uma vulgarização do networking de uma forma deixa eu me reformular, uma perspectiva do networking de uma forma pejorativa, porque para mim, né, para a Bruna, networking tem a ver com um ganha-ganha. Você precisa levar, você precisa também ser uma pessoa interessante e não só uma pessoa interessada, né? Sim. E muitas vezes eu vejo as pessoas só preocupadas com o que elas podem receber em grupos de networking. Você é uma referência para nós, como eu falei ali, no seu instinto social, essa busca por envolver, essa busca por somar. E você já deve ter visto algumas situações como essas, esse exemplo que eu dei, né? O que você acredita que é essencial para que uma pessoa realmente, ela não só colha, mas ela plante também, para que essa pessoa seja um networking notável, essa pessoa seja realmente uma referência como você é nos meios onde ela frequenta, de relacionamento. Networking notável, de que forma que a pessoa pode começar. Exatamente, sabe? Por exemplo, eu vou participar, eu vejo até os meus alunos empresários, eles falam, Bru, eu tô pensando em entrar num grupo mastermind, eu tô pensando em entrar num grupo de networking, eu tô pensando... Só que daí eu vejo assim, mas você não tá preparado ainda. Tem um livro que eu gosto muito, 12 Regras para a Vida, do Jordan Peterson, e ele fala assim, primeiro arrume a sua casa, e depois saia, né? E depois olhe para fora. E eu acho que tem tudo a ver com networking isso, você não acha? Sim, concordo contigo. E o que você pensa, assim, por exemplo, eu sou empresário e eu vejo muitos empresários aqui na região, não só na nossa região, mas no Brasil todo, muitas vezes não precisa ser tão solitário. Ele pode crescer, ele não precisa apenas de algumas estratégias. E eu acredito muito na estratégia offline, que vem através de pessoas, no one-on-one, no relacionamento. Face-to-face. Isso, eu gosto muito disso, sabe? Mas eu também não gosto daquela questão, eu discordo, interesse por interesse. Entendi. Mas eu acredito que é uma estratégia. É uma estratégia. Entende? Então, parece antagônico o que eu estou dizendo. E isso tem muito na política, né? Tem muito, né? A gente vê. Não é? O que tem você que pode... ter. Que Faz portas parte você da pode me estratégia. abrir, né? De que forma você pode me abrir para eu realmente ser seu amigo, né? Eu acho que assim, as pessoas elas têm que estar interessadas no assunto também, sabe? Eu acho que elas têm que ter um interesse de uma forma natural. Não pode ter essa visão muito... Eu acho que é uma visão muito equivocada, às vezes, pensar, eu realmente vou me aproximar daquela pessoa porque ele pode me abrir portas. Mas... E como eu posso abrir portas para essas pessoas? Exato. Eu sempre penso assim, sabe? Quando eu conheço um cliente, um empresário, eu sempre penso, puxa, como eu posso ajudar ele? Exato. Né? E eu Mas vejo que isso é reciprocidade, acesso à reciprocidade. Porque nós, ou não é ingenuidade, mas é que a gente também não pensa só em nós, né? A gente, aí vem um dos princípios do cooperativismo, vem do associativismo, sabe? Da gente pensar no próximo, de como as empresas ou das pessoas que estão ao nosso redor podem crescer também. Legal. Porque ao mesmo tempo que eu cresço, você cresce, todos nós crescemos. Legal. Sabe? A gente crescendo junto, nós vamos nos tornar também uma sociedade muito mais forte, muito mais coesa também, sabe? E aí, o desacreditar até com relação política, sabe? Às vezes eu vejo muito nesse detalhe. Quando a gente vai participar de alguma entidade, mas o que você pode contribuir? Ou o que você quer em troca? Não, gente, eu quero contribuir. Eu vim aqui justamente para poder somar com vocês e aprender com vocês. Eu acho que é importante, sabe? Abra sua mente para que você possa aprender e tirar o proveito daquilo ali. Logicamente, com toda a sua trajetória, com toda a sua jornada, você vai ter uma visualização diferente, obviamente, né? E você acredita também que o fato de estar preparado, né? Por exemplo, assim, para você conseguir contribuir com essas pessoas, para também você ser visto, é extremamente importante você estar preparado. Você me mostra isso. A sensação que eu tenho, todas as vezes que eu te encontrei, quando eu vejo você nas redes sociais também, a sensação que eu tenho é que você o tempo todo está muito preparado.
Por mais, talvez, às vezes, eu não esteja, mas a imagem que você projeta, sim, você sempre parece estar muito preparado. Desde a questão visual, mas não só isso, sabe? Saber o que falar. E isso é repertório. Você acredita que isso seja importante para essa questão do networking? Lógico, lógico. É extremamente importante. Essa questão, por exemplo, aí da vestimenta, eu acho que tem essa questão visual, sabe? Da forma de se portar, de comunicar, de como você realmente vai falar. Eu acho que eu me cobro o tempo todo de estar informado. E é difícil... Legal. Sabe? Legal. É difícil me pegar, assim, de uma saia justa de eu não saber de um determinado assunto. Mas eu vou ser muito sincero. Se eu realmente não sei, eu vou falar, olha, eu não sei desse assunto, mas eu vou pesquisar e eu volto a falar contigo. Então, hoje, antigamente, eu dava uma enrolada, sabe? Mas deixa eu falar, eu estava numa técnica que a gente estava fazendo justamente com a Fátima, lá em São Paulo. E aí passou uma atriz, a gente estava fazendo uma técnica assim, que anda um de frente pro outro, e você tem que ter esse sentimento, né? Aí uma atriz falou assim pra mim, você parece que tá sempre pronto. Só que eu fiquei sempre pensando nisso. Por que assim, sempre pronto? Já tinha te dito isso. Porque assim, normalmente quando você vai estar cinema, você tem que estar desconstruído. Entendi. Então, é o inverso, né? É o inverso. Você precisa se desconstruir para você construir uma nova face. E eu fui criando isso desde pequeno, essa face de que estar sempre pronto para não ser pego de saia curta, estar sabe? pronto é bom. Estar pronto, sabe? De estar ali, a pessoa me questionou sobre algo, eu sei falar sobre o assunto, eu tenho uma opinião formada. Mas hoje eu vejo que a opinião ela é importante e as pessoas querem saber a minha opinião, sabe? Eu fico muito feliz quando eu posso dar opinião sobre determinados assuntos. E assim, e essa desconstrução também fez parte. Porque, ao mesmo tempo que lá, antigamente, que eu construí essa face, eu fui a São Paulo, fiz os cursos, eu desconstruí um pouco. Então, hoje eu sei desconstruir. E em quais ambientes também, modular. Né? Isso, eu falo assim, é como se fosse um closet, todas as nossas experiências, né? Eu adoro isso. Então, aqui eu vou usar esse recurso, aqui eu vou usar tal recurso. Isso, eu acho que todos nós temos várias faces, né? São as adequações. Quantos Michels, ou enfim, tem dentro de mim? Vários. Por que não usar de todas essas faces, né? Se você me vê hoje em um determinado outro local que seja um pouco mais descontraído, a gente vai estar ali brincando, sorrindo, falando de outras coisas. Eu me adapto muito fácil. Legal. Eu não sei se isso também tem questão de perfil, sabe? Tem, na personalidade. Personalidade, né? mas eu acho Mas é treinável. É treinável. E foi fazendo isso na minha jornada. No processo. Legal. E sabe uma coisa, você estava falando e eu fui pensando em algo que no Dia das Mulheres eu falei algo para algumas mulheres, né, numa apresentação, uma palestra, e eu acredito que isso não serve só para mulheres, serve para todas as pessoas. O fato de você estar sempre preparado, né? As pessoas me perguntam: Bruna, como eu faço para ser mais autoconfiante, como eu faço para me sentir mais seguro, e aí como eu faço para me relacionar, networking, enfim. O fato de você, né, saber um pouco sobre vários assuntos, ter uma noção razoável sobre economia, sobre o que está acontecendo na política, ter entendimento um pouco sobre história, sobre viagem, ser uma pessoa interessante. Desde muito pequena, eu sempre me preocupei em ser uma pessoa interessante, né? Eu fui criada pelo meu avô, né? Eu fui criada pelos meus avós. Mas meu avô era extremamente inteligente. Então, com 7 anos ele ficou cego, né? Ele ficou deficiente visual, mas ele lia muito. Então, ele lia todas as enciclopédias. As Barças, vocês lembram? Lembra? Lembro. Vermelha, branca, verde e aquela amarelinha. Eu li todas para ele. Então, assim, eu reuni vários conhecimentos inúteis, mas eu tenho, assim, sabe? Vários. Só que, ao longo da minha jornada, e também a minha preocupação com a imagem, comunicação não verbal, sempre me preocupei muito com isso. E a adequação. Isso me ajudou a sentar em várias mesas. Várias mesas, né? Que muitas vezes pessoas que da minha idade não sentariam. Mas ter acesso, ter essas informações, ser uma pessoa interessante, me permitiu sentar em várias mesas, conhecer várias pessoas. Ótimo. Sabe?
E é isso, sabe? E aí, dessa forma, eu fui, né? Daí eu consegui, através daquelas pessoas, consegui ter mais conhecimento, mais informação. E aí, fui passando. E dessa forma, você também vai oxigenando esses outros ambientes, esses outros ecossistemas onde você vai passando. Nossa, isso é muito legal, não é? Muito. Nossa, como ser uma pessoa interessante. Realmente é algo, né? Nós temos que ser interessantes. As pessoas têm que gostar da nossa companhia, né? Tem que gostar do que a gente pode contribuir, sabe? Ser uma pessoa agradável. Agradável. Né? Eu acho que às vezes as pessoas elas pecam um pouco nisso, sério, né? Bem de eu verdade. realmente me preocupo. Eu já fiz curso de culinária. Sim. Eu amo cozinhar. Mas, puxa, como eu posso cozinhar para ser ainda mais agradável para as pessoas, sabe? Para que as pessoas gostem de ir à minha casa, para que a minha casa seja o centro, né? Para as pessoas se sintam à vontade, sabe? Então, é isso. Eu acho que isso tem muito valor. E quando você se torna uma pessoa interessante, aí você acessa aquele gatilho de reciprocidade. Por exemplo, puxa, eu quero estar próximo da Bruna, quero que outras pessoas conheçam a Bruna. Exato. Não é? E a gente pode, sabe, mostrar para as pessoas do que realmente nós temos várias faces, né? Eu quero mostrar isso. Olha, além dessa pessoa, a empresária, a pessoa que tem opinião, mas assim, às vezes eu também sou frágil. Nós temos que conhecer a nossa fragilidade. Exatamente. Nós só vamos conseguir ser pessoas fortes também sabendo da nossa fragilidade. E eu sei os meus pontos fracos, mas eu também sei os meus pontos fortes. Entendeu? A gente sabe os dois. Né? Existe uma linha tênue. Mas esse negócio da vulnerabilidade, que a galera dá uma romantizada, deixa eu contar um negócio. Eu falo, tem a Dai que trabalha comigo, ela sempre ouve essa frase. Acho que ela ouve essa frase umas 2, 3 vezes por semana. Eu falo, eu não sangro em tanque de tubarões. Não adianta, entendeu? Tipo, por exemplo, a vulnerabilidade pra mim tem que ser inteligente, entendeu? Eu tenho algumas pessoas, poucas pessoas, para quem eu mostro a minha vulnerabilidade. Exato. Porque é aquilo que a gente falou, assim, nós temos várias faces e existe adequação. Mas existem situações, sabe, Michel, que se eu demonstrar a minha vulnerabilidade, isso não vai ser legal. Não. Entendeu? Não vai ser. Por isso que nós temos que estar sempre prontos. A gente não mostra a vulnerabilidade. Exatamente. Eu acho que estar pronto sempre vai ser difícil, né? Mas eu acho que a gente tem que ter essa compreensão de ambiente, em situações. Preparado, né? Para aquela situação. E perguntas capciosas, sabe? Isso. Eu tive a oportunidade de fazer alguns cursos assim, nesse sentido. E aí você para pensar, como realmente eu vou responder essa... E como jogar para essa pessoa, né? Principalmente quando eu vou dar uma entrevista, assim, sabe? Ia para alguma outra pessoa que quer realmente cutucar uma coisa que você... por que perguntar esse tipo de coisa, né? Mas você não pode, porque é uma entrevista ao vivo. Como é que você vai responder aquilo? Não. E a pessoa pergunta, muito importante sua pergunta. E aí você joga aquilo para ela. Isso no treino de comunicação. É muito legal. Você está preparado, porque isso demonstra seu nível de maturidade. Eu falo, você ter ferramentas, acesso... Bruna, você está usando técnica comigo. Tô, de forma... E qual é o problema disso? Nenhum. Eu tô sendo... Primeiro, eu quero reduzir o impacto do estresse. Eu quero ter uma melhor gestão das minhas emoções. Sim. E você demonstra uma sofisticação, uma elegância, você demonstra estar preparado para as outras pessoas. E aí, uma das coisas que eu admiro muito em você, Michel, é a sua comunicação. E sabe, quando eu comecei a estudar sobre profissionais, pessoas famosas no meio de alta performance, algo que eu percebi, o que essas pessoas tinham em comum? Alguns pontos. Os 2 principais. Essas pessoas, elas eram muito boas com pessoas, elas eram incríveis em relações humanas, só que existe um outro fator que é padrão em pessoas de alta performance, né? Essas pessoas são muito boas em comunicação. Você tem uma excelente comunicação, né? Como você acredita que a sua comunicação te ajudou, contribuiu para você chegar onde você está hoje? As relações humanas, né? Eu acho que a gente precisa ter esse contato. A minha comunicação realmente, como eu te falei, eu acho que todo esse processo que nós estamos fazendo aqui dentro do podcast, aqui no Fora da Curva, o que realmente, como eu pude somar em cada grupo, e eu for pegando cada pecinha daquilo e vou montando o meu castelo, né? Sabe? E aquilo vai ficando dentro da minha mente. Como você falou da Barça, né? Eu tenho certeza em que em algum momento você deve usar alguma palavra, sabe? Para se sobressair, né? Para realmente chegar e falar assim, calma aí. E como você pôde sentar em várias mesas,
né? E através da comunicação. Através da comunicação, sabe? A gente tem que saber falar. É igual professor que tem... Às vezes eu sinto dificuldade. Eu vou numa aula, às vezes um professor não consegue passar toda a informação. Ele é extremamente inteligente, uma pessoa que tem muita teoria. Uma vez eu reprovei numa matéria que eu fiz, justamente porque eu questionei o professor, porque ele não era empresário. Muita teoria, pouca ele prática. falou pra mim assim, viu? Agora eu vou jogar, já que a gente tá falando aqui, vamos falar. Ele falou assim, vocês precisam fazer isso, jogou no quadro, sabe? Isso dentro da gestão financeira da empresa. Eu falei, professor, se eu fizer isso na minha empresa, me dá 2 meses que eu quebro. Me dá 2 meses que eu quebro. E ele, mas como isso? Olha, os anos de experiência que eu tenho. Eu falei, o senhor é empresário? Não. Daí eu falei, ótimo. O dia que o senhor for empresário, aí a gente conversa. Nossa, por que eu falei isso? Você pegou o ego, né? Eu machuquei ele. Mas assim, e eu reprovei na matéria dele. Mas por que será que eu reprovei na matéria dele? É uma vulnerabilidade que eu estou mostrando aqui, mas não é. É porque eu questionei ele sobre aquela questão de que ele estava colocando e que na minha empresa não encaixava. Às vezes nós temos padrões. E não existe um padrão para tudo. Eu acho que cada um tem que encontrar o seu, sabe? E eu sei que na minha empresa, na minha gestão... O seu estilo, né? Na minha gestão, no meu estilo de negócio, ele funciona de uma maneira. Se eu quiser fazer o tombo, né? E colocar um padrão que é, sei lá, Jeff Bezos, Warren Buffett, sei lá, algum outro empresário de sucesso, sabe? Colocar essas pessoas, fazer a mesma gestão de modelo do Ford, sabe? Alguma coisa. Pode ser que isso não funcione para mim, sabe? Como buscar isso todos os dias? A gente tem que se construir, sabe? E a comunicação, ela ajuda. Eu tenho certeza que eu vou sair daqui hoje de uma maneira totalmente diferente. Você vai somando, né? Eu vou somando e eu vou colocando dentro do meu diário, todos os dias, palavras novas, sabe? E também atitudes novas. Porque, às vezes, faz eu reverberar uma coisa que eu não tinha percebido. No momento que nós estamos fazendo essa troca de comunicação, até dentro do carro, quando você está ali, trocando uma ideia com alguém, dirigindo, viajando para algum país. Quantas vezes eu aprendi, agora na minha última viagem que eu estava, eu conversei com uma pessoa que trabalha para uma das marcas famosas, assim, sabe? E ele foi me contando a história de vida dele. Que legal. E ele trabalha... Eu amo isso. Eu sou apaixonada, sabe? Por ouvir essa troca incrível. É muito bom. Você tem que estar... Todo viajante sabe, né? A gente tem que estar exposto. Aí a gente mostra um pouco a nossa vulnerabilidade. Exposto e disposto. Né? Disposto a caminhar, mas também disposto a, às vezes, não entender o idioma direito. Não é? Mas fazer o esforço de compreendê-lo. Muito bom. Porque tem uma maneira, tem um tradutor para você colocar ali, se você não entender uma palavra, ou pergunta de novo. Eu pergunto mesmo. Antigamente tinha problema com idiomas. Eu já não tenho, assim, hoje já falo você 2. Eu ia falar, você fala várias línguas, não fala? Agora eu tô no foco do alemão. Ficou inspirado com a viagem. Agora eu tô inspirado para falar alemão. Né? Mas assim, agora eu sei umas 40 palavras em alemão já. Legal, muito bom. Mas por quê? Antigamente eu sentia que eu era travado no idioma porque eu tinha medo. Tinha medo de me comunicar com outra pessoa num outro idioma. E aí eu fui fazer uma palestra sobre economia no México. E aí fui falar sobre a economia brasileira no México, fui falar sobre os empresários no Ushuaia, lá na Argentina, na época que eu estava como vice-presidente do Bloco Mercosul. E aí eu realmente me senti assim, falei, cara, eu dei o tombo, eu consegui falar para... Tinha aqui umas 200 pessoas, sabe, na plateia, todos falavam somente espanhol. E você conseguiu? Consegui. Uau! Consegui, mas assim, eu me preparei para isso. Foram 6 meses de aula, 3 vezes por semana, e todos os dias me comunicando com as pessoas que estavam dentro do grupo, intragrupo. Então, no WhatsApp, áudio, e nós tínhamos muita chamada de vídeo. Então, o tempo todo eu estava falando espanhol. Nas primeiras, eu não conseguia ouvir direito, sabe? A pessoa falava, eu não entendia. Hoje, alguém falou olá para mim, eu já... Olá, como estás? Sou bem, né? Legal. E esses dias eu tava vendo no seu Instagram, é a língua que você mais gosta, né? Sim, eu sou e apaixonado. É muito bonita. Eu sou apaixonado pelo espanhol. E hoje eu vejo filmes, pra mim, eu coloco
Já. Em espanhol. Se ela é em espanhol, eu assisto em espanhol. Se ela é em inglês, eu assisto em inglês. Você treina. No áudio original. Você treina a sua mente. Você treina todos os dias. Legal. Como no português. O associativismo me deu isso também, porque todos os dias eu aprendo palavras novas. Aqui, tenho certeza que eu vou usar algumas palavras que você disse. Que legal. Vai aprendendo. Sabe quando eu olho você, ou quando eu ouço você, a sensação que eu tenho é que você é faminto, assim. Você tem sede, sabe? Você transmite isso, sabe? Do que você tem sede? Do que você tem fome? Como sede e fome, eu acho que de poder realmente somar cada vez mais, sabe? Legal. De como realmente, dentro daquele determinado assunto, obviamente, como eu posso somar como pessoa? Porque às vezes a gente vê pessoas ali, tem vários caminhos, né? Até com relação à política pública. A gente sabe que existem várias questões, por que as coisas não andam? Falo, gente, as coisas têm que caminhar, as coisas têm que dentro da empresa também, são processos, mas o processo, alguém tem que pegar esse processo, tem que movimentar esse processo, sabe? E é isso, eu sou um fazedor também, sabe? Legal. Um executor, porque eu coloquei isso para mim, sabe? Legal. Eu tenho que executar, eu coloco as pessoas, e eu quero passar isso para ela, sabe? De uma maneira de que olhem para mim e consigam ter uma esperança de que a política, a empresa pode ser de uma forma diferente, sabe? Legal. Muito sabe? De uma maneira diferente. Ser um ponto, né, de mudança, ser um ponto de inflexão. Isso. Por onde você passa. Exatamente. Como eu posso ser um ponto de mudança? Legal. Sabe? Legal. De ponto de mudança. Mas assim, somando com a sociedade, somando com as pessoas, dialogando, sabe? E entendendo qual que é a dor dela, sabe? A tua dor é a minha dor, às vezes. Mas, às vezes, a tua dor não é a minha. Mas eu vou tomar essa dor para mim de uma maneira de que, às vezes, pode ser a dor de várias outras pessoas. Boa. Naquele determinado momento, Muito né? bom. Excelente, Michel. Michel, e para finalizar, eu percebo, né? Eu tenho percebido uma onda de muitas pessoas. Claro, existem muitas pessoas que estão começando, né? Como, né, nós começamos lá atrás. Mas eu também tenho percebido muitas pessoas recomeçando, né? Eu tenho recebido contatos, eu tenho muitos alunos executivos até de alto escalão, executivos, empresários, mudando, né? Então, eu vejo muitas pessoas recomeçando. Tenho percebido tem sido muito latente. Olha só. Que 3 dicas você daria para essas pessoas que estão começando e recomeçando, né? Nas suas jornadas, nas suas empreitadas? Que dica você daria para essas pessoas que estão nestes recomeços e nestes começos? Em diferentes idades. Em diferentes idades. Porque o nosso público é misto aqui no nosso podcast, né? Olha. Nós teremos dos jovens aos velhinhos, dos maduros. Dos maduros. Os maduros, E agora eu vou falar uma coisa. Eu acho que as pessoas maduras, elas têm que dar oportunidade para os mais jovens, mas os mais jovens também têm que saber ouvir as pessoas que têm mais idade. E é tão prazeroso, né? Eu digo isso dentro de casa, eu aprendi. Dentro de casa, dentro da minha empresa. Se realmente não fosse essa troca de informações hoje, agora mudando um pouquinho do assunto ali, mas hoje, se não fosse o meu pai ter me dado a oportunidade de crescer e me dado a oportunidade de mostrar o que eu era capaz de fazer, eu realmente não seria a pessoa que eu hoje, porque ele acreditou em mim, como eu sempre acreditei nele. Então, hoje, a tomada de decisão nossa é conjunta. Que legal. Né? Tudo é conjunto. Agora, recomeçar, eu acho que todos nós temos. Eu tenho certeza, eu já fechei outras empresas, sabe? E eu tive que voltar para o meu eu e entender que eu realmente estava errado. E como é bom a gente entender que está errado, mas e aí? Como eu posso fazer diferente? Boa, eu também sempre penso assim. Eu acho que autoconhecimento, sabe? Essa é uma das dicas. Primeira dica, autoconhecimento. Gostei. Se conheça essa linha tênue, né, da vulnerabilidade. Eu acho que realmente as pessoas têm que estar preparadas, sim. Esteja preparado. A internet está aqui para facilitar. Tem tanta informação. Não adianta ficar errando bola boa, né? Exatamente. Eu jogo tênis, aí meu professor sempre fala assim, Bruna, não erra bola boa, erra bola difícil, Bruna. Para de fazer isso. E não seja o tiozão do WhatsApp que fica sentado no sofá esperando as coisas acontecerem. Faça. Como você pode somar com a sociedade. Legal. Essa é a segunda dica. Isso. Executor. Execute. Execute. Some com as pessoas. Some, sabe? O que você puder... Às vezes mais simples, até dentro do seu bairro.
Perfeito. Sabe? Você pode ir na tua comunidade, você pode somar. Como eu posso melhorar o meu bairro, as ruas, sabe? Tornar o ambiente mais agradável e favorável para o desenvolvimento ali, sabe? Então, tem tudo isso. A gente reclama dentro muito. de casa, muitas vezes, casa, né? Sabe? Dentro de casa, às vezes eu coloco uma meta. Eu tenho que chegar em casa, fazer várias coisas assim, sabe? Tem um ritmo também. Como eu falei pra você antes, né? Que eu tava regando a grama ontem. Legal. Tirei 20 minutos pra fazer isso, sabe? E tem que fazer. É uma coisa que eu me coloquei a fazer, me propus a fazer. E a terceira, além de... Eu acho que dessas que a gente falou, eu acho que... A gente falou, então, de autoconhecimento. Autoconhecimento, execução. Execução. Eu acho que, além disso, você realmente tem que estar disposto, né? Legal. Disposto a aprender coisas novas o tempo todo. Disponível, né? Ontem eu tava... Disponível para comunicação. Disponível para tudo. Ontem eu tava falando com uma empresária e eu falei, uma das coisas que eu mais admiro nos colaboradores, em todas as pessoas, é o nível de disposição. Como eu sou apaixonada em ver uma pessoa disposta, assim como me irrita ver uma pessoa assim, sabe? Tipo, uma pessoa passiva. Como me irrita isso, sabe? Acho que, de fato, essa é uma das coisas que mais me incomoda no comportamento humano, sabe? E de todas as formas, no meio familiar, no meio pessoal, no meio profissional, quando eu vejo, puxa, essa pessoa podia entrega mais, sabe? Esse nível de disposição é isso, né? Sabe? E questionar mesmo. Nós estamos aqui para questionar, sabe? Sabe, de uma maneira, obviamente, madura e entender. Eu vou questionar aquele determinado assunto, mas isso tem relevância, sabe? Eu já passei por situações que eu hoje, com a inteligência emocional, que eu considero ter uma razoável, pelo menos, sabe? De falar assim, não vou comprar essa briga. Não vale a pena. Mas, ao mesmo tempo, algumas eu falo, eu pago para entrar nessa briga, vem aqui, vamos conversar. Ou eu deixo a pessoa falar. Ela vai falar comigo e eu vou olhar e com aquela cara de... Deixa ela falar, falou. Você terminou? Terminou. Então vem aqui. Agora vamos conversar de uma maneira diferente, que eu preciso entender o que realmente agora você vai entender o meu lado. Sabe? Eu acho que tem que ser isso. Tem que ter disposto, disposto, sabe? E disposto a ouvir. Às vezes, você realmente tem essa noção de tudo, mas execute. Legal. Né? Autoconhecimento, execução e disposição. Gostei, muito bom. Michel, você não imagina a minha felicidade de ter você aqui conosco, tá? Estou muito feliz. Nossa, foi um bate-papo muito profundo. O tempo voou, não é? Passou rápido. Passou rápido demais. Caramba. Né? Michel, então, muito obrigada, tá? É uma honra. Esse episódio já vai ao ar daqui a alguns dias e eu tenho certeza que as pessoas que ouvirem, né, essas pessoas que estiverem dispostas a ouvirem esse podcast, com certeza elas terão acesso a tanta informação, tantos insights que vai enriquecer a vida dessas pessoas. Muito obrigada, tá? Eu que agradeço, Bruno. Obrigado. Espero que a gente consiga transformar um pouco, né? A gente pode ser ter esse poder de transformação. Um ponto de inflexão. Esse ponto de inflexão. E que nós buscamos também. Também. Com toda certeza. A gente está em plena busca todos os dias. E a gente poder somar é muito importante. E eu agradeço todos os dias de ter esse dom de me comunicar com as pessoas. E agradeço mais uma vez o convite de estar aqui e essa contribuição e essa troca de experiência. Muito obrigada. Eu saio daqui de uma forma totalmente diferente, com toda certeza. Muito obrigada, Michel. E este foi o nosso primeiro episódio do podcast Fora da Curva. Fechou?